Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Bom, e vocês? Tudo jóia, tudo jóia. Boa noite, gente. Se estiver um barulho de fundo aí, vocês me avisem, por favor, tá bom? Só para a gente saber aí também, tá? Mas, galera, excelente noite para vocês. Espero que vocês estejam bem, tá? Então, hoje aí é o nosso último encontro, de fato, né, do nosso bootcamp. E claro que a gente não poderia, né, enfim, fazer um encerramento de qualquer forma, né? A gente tem que fazer um encerramento de grande estilo também, não é mesmo? Tirando o outro que a gente já fez, que foi lindo e maravilhoso também. Agora, esse aqui para a gente poder finalizar e aí, lembrando também dos nossos recadinhos de sempre, né? Então, para a gente poder começar, sempre fazer a nossa autodescrição. Então, quem está falando é o Matheus, acredito que vocês já estejam bem habituados aí comigo de certa forma também, mas vou fazer minha autodescrição aqui. Como o Paulo brincou, né? Nosso cabelo tá primeiro curto, depois ele vai crescendo durante o bootcamp, então meu cabelo tá um pouquinho grande agora, cabelos castanhos, tenho cabelos castanhos aqui, tá um pouquinho grande, como vocês sabem, tem a minha pseudo barba, meu pseudo cavanhaque aqui também, castanho escuro, sou homem, tenho pele parda, né, como a galera diz, e tô com uma parede aqui no meu fundo cheio de pedras. Basicamente isso. E galera, lembrando que sempre quando a gente for falar, fazer alguma coisa, fazer a nossa autodescrição aí, se for a primeira vez que a gente estiver falando, e aí utilizar também os recursos do Zoom, como, né, levantar a mãozinha ali para poder falar alguma coisa, e a gente vai poder aí seguir o nosso encontro de hoje aí com, claro, excelentíssimos convidados que a gente tem, tirando já esses dois feras aqui que estão com a gente durante toda essa jornada. Beleza? Paulão, Jana, bora lá? Bora, Matheus. Isso aí, gente. Boa noite. Como o Matheus comentou, né? Agora o de conteúdo mesmo, né? A gente fechou no nosso último encontro. E até mudando, né, da primeira turma para a segunda turma, a gente achou interessante trazer aí pessoas do mercado e trazer um assunto mega relevante, né? Que é a gente discutir um pouquinho como é que está o mercado e para quem quiser seguir carreira mesmo, né? Para trabalhar focado em acessibilidade digital. Então, a gente identificou pessoas ali que a gente admira, pessoas também de frentes e disciplinas diferentes que estão trabalhando focados em acessibilidade, para a gente trocar uma ideia, você tirarem dúvidas, seja dúvidas mais técnicas, ou seja dúvidas de carreira mesmo, né? Apesar do foco, né, do nosso papo hoje ser mais mercado e carreira. Porém, de novo, estamos abertos aqui, assim, tirando dúvidas, aproveitem as pessoas, beleza? E levem hoje também como também uma continuidade da nossa finalização, né, do Bootcamp. E também, querendo ou não, a gente continua juntos aí no LinkedIn, nos encontrando nas empresas, nos eventos, tá? Beleza? Também todo o nosso evento de hoje aqui vai estar gravado e disponibilizado também para vocês, né? Então, não é algo que vocês podem consultar em alguns momentos, porque a gente sabe que tem poucos artigos ainda falando sobre mercado e carreira na acessibilidade, principalmente artigos brasileiros. Então, né, aproveita esse momento, aproveita esse conteúdo, né? Fala aí, Jana. Não, com certeza, assim, a gente tem o prazer de receber profissionais, assim, altamente competentes e pessoas maravilhosas, que eu tenho a honra e o prazer de considerar meus amigos, né? E eu vou fazer minha autodescrição, até porque eu quero trocar figurinha com a Jana. Tô doida para dizer para outra Jana, Jana, tô de cabelo curtinho, Jana, que nem tu. Tô as duas Janas de cabelo curtinho agora. Eu sou uma mulher de pele escura, cabelos cacheados, tá? Eu uso óculos e tô de camisa preta. E atrás de mim tem o meu papel de parede de Star Wars, que ainda é tema de Halloween, que não troquei, esqueci de trocar, mas tudo bem. E eu acredito que essa live, com essas pessoas maravilhosas, pessoal de research, pessoal de writing, pessoal, enfim, vários segmentos diferentes que a gente tem aqui, vai trazer para vocês uma visão do mercado, uma visão do que é trabalhar com acessibilidade, né, diretamente, ou dentro de nichos específicos em times. Então, aproveitem, né, absorvam, façam perguntas, não existe pergunta boba, tá? É uma forma de aprender e é uma forma também, muitas vezes, de ter uma ideia de um direcionamento de carreira, tá? Que é algo que no mercado faz toda a diferença, você ter um direcionamento e ter uma estrutura, né? Uma ideia, uma perna de fio que puxe para onde ir, não se sentir, muitas vezes a gente se sente perdido. Então,
Espero que todos tenham um momento muito bacana e vamos lá, né? O Léo, no momento, ele não está com a gente, né? Faltou luz para ele, espero que consiga retornar. Mas qualquer coisa, eu já mandei mensagem para ele, ele entra no meio da live, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Boa, Jana. E até antes de apresentar também o Vitor, né, nosso intérprete de Libras, aliás, né, já que eu falei, vamos apresentar. Vitor, muito obrigado aí pelo apoio e por promover uma maior acessibilidade aqui também na live do Bootcamp, assim como a gente tem em todas as turmas, né, a gente sempre pergunta quais recursos a gente precisa para tornar os nossos encontros ao vivo e o gravado também cada vez mais acessíveis. Nessa turma, né, como um todo, a gente não precisou ter um intérprete de Libras, porém, na primeira turma a gente teve, né? A gente teve alunos surdos. E, porém, hoje, né, como é uma live que a gente abriu para o mercado também, não somente para as pessoas alunas, né? A gente está aqui com o Vitor, garantindo acessibilidade em Libras também. Vitor, brigadão aí, viu? E até antes de a gente passar e começar oficialmente aí, fazer a abertura, enfim, e apresentar o pessoal, fazer minha autodescrição também, como o Matheus comentou, né? Agora eu cortei o cabelo já para o último dia e para a viagem também, que amanhã começa as minhas férias e da sua também, né, Jana? Você está de férias Glória amanhã? a Deus. Show de bola. Então a gente está Amanhã bem alinhado começa. aí no bootcamp e na vida e também nos prazos das férias. Bom, fazendo minha autodescrição, sou homem branco, utilizo óculos, né? Com armação transparente, tô com a barba. Como eu cortei o cabelo ontem, né? Então eu tô com degradê aqui, o cabelo mais raspado na lateral, cabelo baixinho em cima, camiseta preta e meu fundo desfocado, escondendo todas as bagunças das malas de viagem que eu tô preparando para viajar amanhã. Beleza? Tá na régua, né, Matheus? Valeu. Beleza, gente. Então bora começar. A ideia aqui é que seja um papo bem orgânico, né? A gente não preparou nenhum roteiro, mas a gente tem bem, né, nítido os principais assuntos que a gente acha válido compartilhar com vocês. E, de novo, né? A gente trouxe pessoas incríveis. Você fez isso? Alguma criança invadiu a live, é isso aí, gente. É para todo mundo, para todas as idades, todo mundo que tiver interesse no assunto. Desde pequeno, já aprender sobre acessibilidade, diversidade e inclusão é muito importante, né? Então, convidem as crianças aí, todo mundo aí para entrar também no Vai ter nosso um evento. futuro designer de acessibilidade, um manager de acessibilidade, né? Total, já está fazendo um mapeamento da carreira ali e tudo mais para ver o mercado futuro e tudo. E a Não é? acessibilidade é a realidade e é o futuro. E a gente vai ver isso hoje durante o nosso papo. Então, Matheus, se você puder já colocar toda essa galera massa em foco aqui, para a gente já ir passando a palavra para cada uma delas, a galera ir se apresentando e já correlacionando com a sua trajetória, né? Como que elas hoje chegaram, né, nesse posto de trabalhar com acessibilidade e quais foram todos esses desafios. Daí a gente começa o nosso bate-papo bacana. E, gente, fique à vontade, vão mandando coisas aí no chat. A cada fala que a gente tiver aqui, podem utilizar o recurso da mão aqui das reações e a gente vai trocando um papo mesmo, tá bom? Vamos lá, a Jana já está em foco. E o Jeff Minha Tess. vez? Pode começar, Jana, por favor. Seja muito bem-vinda e obrigado por estar conosco aí. Bom, obrigado. Primeiro, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar dessa profissão, que tanto faz impacto para tantas vidas, né? Primeiro, bem-vindos aos surdos. Meu sinal de Libras é passando a mão na franja, apontando para uma pintinha do lado direito. Eu sou Janaína Bernardino, me audiodescrevendo, eu sou uma mulher branca, cabelos enrolados até um pouquinho abaixo da orelha, meus olhos também são castanhos, estou vestindo uma blusa preta, no fundo aqui com 3 cores, e, enfim, eu sou uma pessoa cega, eu sou especialista de acessibilidade no Grupo Boticário, com foco em design inclusivo, e eu estou aqui também para dividir e aprender com todo mundo aqui. Vamos fazer, né? O ano que vem faz 3 anos que eu perdi a visão, são 2 anos e meio, e aí eu que já atuava na área de acessibilidade, tinha já uma trajetória de carreira de mais de 20 anos aí como designer, 7 anos de Itaú ali, cuidei da interface do redesign do aplicativo Itaú, e aí aceitei o desafio de criar um time de acessibilidade numa consultoria,
chamada Zup, que depois foi comprada pelo Itaú, mas ali eu pude contratar, minha primeira pessoa da equipe era a designer, a Joyce, e aí depois eu fui cuidar do time que tinha mais 3 duplas de teste de acessibilidade, e assim foi indo, depois mudei de empresa de novo, e agora estou no Grupo Boticário. Então, a gente vai conversar bastante sobre onde podemos atuar e como é que está o clima nas empresas sobre este tema. Mas eu vou passar a bola para o meu amigo que está aqui também. Olá, gente. Eu sou Jefté, ou Jefté, tanto faz, ou Jeff. Jeff é bom para todo mundo. Deixa eu me autodescrever primeiro. Eu sou um homem branco, careca. Meu cabelo não tem nem como ficar na régua, não tem praticamente nada. Careca, tenho uma barba preta e ficando grisalha, uns 3 dedos de barba, mais ou menos. Bigode fininho. Tenho um alargador de argola na orelha direita. Eu não sei se aparece para a esquerda ou para a direita aí para vocês. Estou com uma camisa amarela e um casaco preto. Sou de... Devem ter percebido algum sotaque, principalmente no T e no D. Eu sou recifense, sou do país de Pernambuco, mas morando em Curitiba, sofrendo de frio. Aí eu estou de casaco preto também, não só estou com camisa. Atrás de mim tem uma parede branca, metade dela, da parte de baixo, de azul, e tem alguns pedaços de quadros atrás de mim. O que está mais nítido é o que tem a palavra ver escrita nele, em fonte preta e fundo branco. Deixa eu ver mais alguma coisa. Não, acho que de descrição vai isso. Eu tenho a longa história, que poderia ser no bar, e tem a história mais curta. A mais curta é que eu estou na área da tecnologia desde 2009, passei por diversas áreas, entrei pela computação, mais especificamente, cheguei a atuar como desenvolvedor Android durante tempo suficiente para eu perceber que não era isso. Foram 9 meses. Até demorou para eu perceber. Sou graduado em Sistema de Informação, sou mestre em Ciência da Computação. Ainda cheguei a cursar uns 2 anos e pouco do doutorado em Design, mas veio a pandemia, então era ser doutor ou ser são. E aí, o que é que eu vou ser dessa vez? Aí dessa vez eu escolhi ser são. Manter a cabeça no lugar e tal. Deixei o doutorado para lá no lugar dele. Trabalho com pesquisa e acessibilidade desde março de 2015. Foi quando eu comecei a trabalhar para a Samsung em um projeto. O projeto continua até hoje. Esses dias eu fiquei bastante feliz e surpreso que as normas da ABNT, que saíram de acessibilidade a 17060, tem um trabalho que a gente fez de pesquisa nas referências, que é um guia para dispositivos móveis, um guia para acessibilidade para dispositivos móveis, focado em Android nativo, que é o AMA, mas lá está escrito Guidama. Ficou meio erradinho, mas não tem problema não. Fiquei feliz mesmo assim. Aí foram vários anos trabalhando com pesquisa, especificamente pesquisa para pessoas com deficiência visual, auditiva e física. A gente não chegou a trabalhar com... Eu digo a gente, eram 2, 3, 4 pessoas, dependendo da época. A gente não chegou a trabalhar com pessoas com deficiência intelectual e algumas outras classificações que não estão dentro das deficiências especificamente, mas era mais por conta do nosso cliente, assim, ele tinha alguns interesses específicos, aí a pesquisa saiu por esses interesses. E desde 2000, fazem 1 ano e 4 meses, mais especificamente, melhor assim. Fazem 1 ano e 4 meses que eu estou trabalhando na Kigo, que é uma consultoria, já tem quase 30 anos de mercado, acho que faz esses 30 anos, ano que vem, no mercado. Eu entrei como UX Researcher Senior
especialista em acessibilidade lá. E, atualmente, eu sou coordenador de design. Sim, pesquisador a gente não deixa de ser. Modo criança de 5 anos, perguntando por quê, por tudo, para qualquer coisa, mesmo sendo óbvio, para o resto da vida. E não tem jeito, não. Quem reclama é minha esposa. Eu sou casado com Dona Juliana e tenho um gatinho chamado Luffy. Para quem já escutou a palavra de One Piece, então Luffy é o Luffy de One Piece mesmo. E é isso. Atualmente eu coordeno junto com uma outra liderança que a gente conseguiu formar há uns 3, 4 meses, um time de design que é bastante diverso. A gente tem em torno aí de 1/3 do time de pessoas com deficiência. Tem pessoas cegas, com baixa visão, tem pessoas surdas, neurodivergentes dentro do time, e a gente está sempre tentando manter a régua alta de diversidade. Então, estou sempre de olho no mercado, vendo quem é que está mexendo com acessibilidade. Talvez eu fique de olho em vocês. Então, já estou vendo alguns nomezinhos aí que eu conheço. Então, esse papo é bem propício. Eu acho que é isso. Pareceu que esse foi a apresentação longa, mas essa foi a curta, viu? Eu falo muito. Muito bom, gente. Teve a galera se identificando aqui, né, que só tem a Naya falando que o povo de acessibilidade é tudo nerd, otaku e geek. É a galera ainda do rolê. Um momento que, aproveitando a fala do Jefté, que ele está sempre de olho no pessoal, né, de acessibilidade, quem mexe com acessibilidade, seja em research, seja em writers, seja em ops. Perguntando para a Jana, depois para o Jefté, o que vocês buscam e o que vocês esperam em um profissional que trabalhe com acessibilidade? Que, beleza, preenche aquele checklist, assim, um mínimo para poder entender que, ok, aqui temos um profissional que pode começar a trabalhar com acessibilidade, que tem um futuro em acessibilidade, ou que já tem uma maturidade maior em acessibilidade. Bacana. Primeiro, eu queria dizer que não precisa decorar a WCAG, fiquem calmos. Eu acredito muito na vivência, na experiência que a pessoa adquire, seja pela vida própria dela, sendo uma pessoa com deficiência, passando por seus próprios perrengues, mas aquela que estudou, né, ou conviveu com alguém, isso já te dá uma pista de que você está no caminho certo. E, claro, depois, de fato, fazer uma imersão no tema de acessibilidade, não só, né, por curiosidade, não só digital, acho que é legal entender isso como algo mais 360. Então, o que é uma arquitetura acessível, né? A gente tem a BNT, NBR 9050, que já está aí no mercado há mais tempo, agora a gente tem essa 17060, que está mais quentinha no mercado, então são normas publicadas, é importante conhecer, sem precisar decorar, mas o que vale bastante é você navegar e conversar com usuários. Nunca trabalhei com isso, não sei por onde começar. Converse com pessoas, né? Com uma boa designer, eu sempre vou dizer, converse com o usuário. Pergunte para o usuário, pergunte. Então, é bem interessante que, às vezes, eu sou impactada por soluções ou perguntas que a pessoa teve uma ideia para uma pessoa cega, e eu paro e penso, falo, você conversou com uma pessoa cega? Porque essa solução é totalmente desnecessária. Então, dá para ver que, às vezes, a pessoa está tão pautada na técnica, no pé da letra, né, no códigozinho lá, mas ela não conversou com o usuário. Então, respira, calma, falem com pessoas, né? Eu fiz uma pós-graduação na USP que chamava Design e Humanidades. E eu estava até conversando com um amigo hoje que o professor falou, esqueçam a tela, falem com as pessoas, convivam, olhem para elas, falem com elas, né? E quanto que a gente aprende sobre essa vivência do outro, né? A acessibilidade é você entender qual é a dor do outro e resolver. Isso parece usabilidade? Isso parece design? Então, o meu grande sonho de consumo é que
um dia nem exista essa disciplina, que isso seja parte da grade dos cursos de design, que todos façam acessibilidade como parte das tarefas, né? Dado que ainda não é assim, é importante que uma pessoa que esteja buscando uma vaga para esse perfil, ela, além disso que eu falei, né, conheça como é aplicado isso na prática. Então, sim, é importante conhecer um pouco de design system, é interessante conhecer um pouco de research, como é que você pesquisa e entrevista essa pessoa, será que o protótipo é acessível? A gente viu hoje o Figma lançar, finalmente, um jeito de deixar o protótipo acessível, né? Então, tá todo mundo aí testando, querendo saber se, de fato, a gente finalmente vai poder testar um protótipo com uma pessoa cega, usando tecnologia assistiva. E, para além disso, claro, também conhecer um pouquinho de writing, porque o texto, ele apoia muito a experiência. Então, às vezes, um botão mal escrito pode também atrapalhar outras deficiências ou pessoas neurotípicas, enfim, é um conjunto. Você está começando agora, não precisa saber tudo, mas tem que ter passado um pouquinho por cada uma dessas etapas. Um curso como, né, aqui o que a Jana e o Paulo dão é super bom, faz sentido vocês terem. Ah, não tenho dinheiro, eu não fiz curso. Tem tanto material gratuito, tantas lives, né, que de fato você pode fazer essa imersão. Mas a dica de ouro é: não tente uma vaga de emprego sem ter pelo menos conversado com umazinha pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, uma pessoa com alguma barreira, enfim. A vivência, às vezes, vale mais do que decorar uma WCAG. E essa é a dica que eu dou para quem quer começar. Então, deixa eu emendar também. Muito massa. Eu não tiro nenhum caractere do que Jana falou. Absolutamente nenhum caractere. É exatamente isso mesmo. Onde é que eu falo muito de uma coisa que Jana falou agora, eu fico me achando doido, mas eu acho que ou eu não sou o único doido, ou eu não sou doido. Que a gente, o ideal da gente é, sei lá, se debruçar tanto em acessibilidade, focar tanto em acessibilidade, que a gente não precisa mais falar sobre isso. É simples assim. Porque, como ela falou, o design em si, poxa, é para pessoas, tá. É para pessoas, independente das características, da diversidade do corpo, da mente, das habilidades. Mas, voltando aí, tentando acrescentar um pouquinho do que a Jana falou, que é muito importante para mim quando eu vou procurar pessoas. E aí eu tive que fazer muito isso, porque quando eu entrei no time que eu estou agora está com 25 pessoas, está lindo, diverso e tal. Quando começou não era assim, não. Quando começou foi a quarta pessoa a entrar e foi muito esforço para trazer pessoas com deficiência para o time. E o que mais hoje em dia eu tento construir nas pessoas do time, e que é muito importante, e que vocês aqui que estão nessa vibe, estão focando nisso, que é muito importante que vocês tenham, que vocês sejam resistentes, que vocês sejam resistência. Trabalhar com acessibilidade é ser resistência, é estar relembrando o tempo inteiro, é estar falando de coisas que para você já são básicas, que você vai bater naquilo 300 vezes, às vezes para as mesmas pessoas. Vocês vão pegar um projeto, nesse projeto vai estar lá acontecendo iniciativa de acessibilidade. No outro projeto, a luta continua da mesma forma, é ser resistente e vender ali acessibilidade também. Imagine que você é um departamento comercial, você é uma empresa completa, você tem departamento comercial também. Você vai ter que estar vendendo essas habilidades, vai ter que estar vendendo acessibilidade e vai ter que encaixar isso em negócio. Vai ter que encaixar isso em negócio. Acessibilidade é o certo, mas dá dinheiro, tem mercado, tem legislação, então tem muito argumento por aí para ser utilizado, e aí muita coisa vocês já devem ter pego aqui no curso, tem muita coisa por aí também, para ser utilizado como argumentação. Então, isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, é uma coisa que eu faço há anos o tempo inteiro, que eu tenho certeza que as Janas fazem há muito tempo, que Paulo faz há muito tempo, e que alguns de vocês aqui que já devem ter trabalhado com acessibilidade têm que fazer o tempo inteiro.
E a argumentação é muito importante. Então, a construção argumentativa. Como designers, é muito importante que a gente entenda algumas coisas também. A gente pensa muito no usuário. Usuário, mas nós temos algumas camadas de usuários. Nós temos o usuário final, que é uma última camada, mas tem uma camada de usuários, que é aqueles que nós temos o contato direto. O dev, a pessoa testadora, pessoa de gestão, stakeholders em si, todos eles são nossos usuários. Então, a gente tem que conhecer muito bem eles, saber o que é motivação, o que é dor, o que é valor para eles, para a gente saber como comunicar design e como vender, acessibilidade, como vender essa acessibilidade, conseguindo fazer isso numa linguagem que as pessoas tenham como valor. Isso é uma coisa que eu lido com projetos diferentes, assim, é uma consultoria, né? Então, meu Deus do céu. Eu estou falando com um cliente que é de saúde, daqui a pouco eu estou falando com um cliente que é de educação, e depois com um banco cheio de homem velho branco. Então, é completamente diverso isso daí. E para todos eles, eu e as pessoas que trabalham comigo, a gente tem que entender o que é de valor para essas pessoas para poder encaixar em uma argumentação de acessibilidade. Isso é uma coisa que vai vir com o tempo. E tem empresas muito saudáveis por aí, tem lugares muito saudáveis em que vocês vão ter tempo para isso. Tem muito. Hoje em dia tem cada vez mais lugares interessados em acessibilidade que vocês vão ter tempo para fazer isso. Vão ter pessoas que vão estar auxiliando a fazer isso. E vocês vão ter aí uma boa jornada para ir amadurecendo isso. Mas é o que eu mais olho nas pessoas hoje em dia, se elas... o que eu mais olho, o que eu mais tento provocar, o que eu mais tento perceber é difícil, né? Perceber num processo seletivo, mas se as pessoas são resistentes. Resistentes no sentido de elas serem resistência. Eu acho que é melhor... esse termo ele fica melhor. As pessoas serem resistência. E uma coisa que Jana falou, que eu tenho que dizer o tempo inteiro, porque eu sou pesquisador e tenho um foco muito forte em acessibilidade, tenho experiência com acessibilidade. Então, eu estou muito dentro da comunidade de pesquisa no Brasil. Algumas pessoas que me conhecem de alguns outros grupos estão aqui, eu já vi falando aí no chat e tal. E eu digo que eu tenho uma meta pouquíssimo saudável de ser onipresente, assim, na comunidade, né? Então, eu tô em quase todo lugar. E aí, muita gente vem atrás de mim para perguntar sobre acessibilidade e pesquisa, acessibilidade e pesquisa. E é só falar com as pessoas. Assim, apenas isso. É só se comunicar com as pessoas. É sair do... Acho que são camadas, né? Os guias são uma camada apenas. Você entender os guias, você fazer cursos, tudo isso são camadas. Tudo isso é para lhe preparar para talvez você errar um pouco menos quando for falar com as pessoas, mas é falar com as pessoas. Simples assim. Eu acho que essa é a última camada de você entender que as pessoas e a cultura e as culturas e subculturas, elas vão estar muito além, vão ser muito mais abrangentes e elas vão ser o diferencial do que todo esse material aí que está disponível para vocês, como por exemplo os guias, vai trazer para a gente. Mas é claro que eles fazem parte disso. Boa, Jefter. Gente, riquíssimo aí, já começamos bem demais a nossa discussão. Até para complementar, né, que eu estava percebendo que desde o início aqui que a gente começou até agora, entrou bastante gente, entrou até mais da metade das pessoas que estão aqui agora. Então, gente, sejam bem-vindos, tá? Boas-vindas aí para todo mundo. O papo aqui mesmo é para ser algo orgânico, tá? Então, vão mandando aí suas dúvidas. Estou vendo que a galera já está comentando, vamos nessa pegada. Quer fazer alguma pergunta específica ou quer jogar um tema aqui na mesa também sobre o assunto na mercado e carreira em acessibilidade digital? Usa o recurso da mãozinha aí ou escreve também, que a gente está de olho, tá? E sempre que possível, né? Se você for abrir o microfone para conversar aqui com a gente, se puder abrir a câmera também para a gente promover uma maior acessibilidade também em todo mundo que estiver aqui participando, tá? Pegando um gancho aí também tanto da Jana, né, quanto do Jeff,
cara, estratégia de negócio, né? A galera falou, é sobre pessoas, e é isso que a gente tem falado até durante todo o bootcamp, né? Até sendo chato, né, Jana? Galera, acessibilidade é sobre pessoas. Galera, acessibilidade é sobre pessoas. Pessoas têm características, necessidades e dores diferentes. É sobre pessoas. Tanto é que, tipo, dos módulos, da ordem do conteúdo que a gente tem passado para a galera, diretrizes e documentações é o terceiro módulo. A gente primeiro passa tudo que a gente acredita ser, com vários pontos de vista e perspectivas, né? E só depois a gente mostra para vocês a parte da documentação para vocês e vendo já mais nessa parte do como, né? Como que eu aplico isso? Como que eu deixo isso aqui mais acessível? Enfim. Então, só para vocês fazerem esse link, né, de tudo que está sendo discutido aqui. Também, de novo, né? Não é somente as pessoas alunas que estão aqui, né? Então, hoje está sendo praticamente o encontro 8 aí do Bootcamp, que a gente optou por abrir para promover também e entregar mais esse conteúdo acessível para vocês, tá bom? Então, até o último encontro nosso, por exemplo, que foi a Sandiara que falou com a gente, ela falou sobre métricas de acessibilidade, que está completamente correlacionado com essa parte de estratégia. Não adianta nada a gente querer promover sem metrificar também, mas metrificar coisas que, de fato, valem a pena ser metrificadas. Tá, mas hoje não sei se tem pessoas com características X que acessam o seu produto. Cara, isso daí vai dar em onde, essa métrica, né? Um outro ponto também que vocês comentaram é do ajuste da abordagem da comunicação de acordo com o público que a gente vai falar, né? Tipo, muito, eu acho que depois na linha da resistência que vocês comentaram, né? De novo, né? Um passinho por vez. Cara, o papo que você vai ter com alguém da diretoria, com alguém da gerência, é diferente com o papo que você vai ter com determinadas áreas. O time de design vai ser uma abordagem, o time de tecnologia outra. Então, isso é muito importante, porque às vezes você vai também estar querendo levantar a bandeira da acessibilidade, mostrar o valor e tudo mais, mas não está deixando didático ou até esse conteúdo acessível o suficiente para as pessoas entenderem. Então, isso a gente precisa sentir, precisa pedir o feedback e precisa de muitas pessoas aliadas para conseguir avançar com isso, né? Então, achei bem importante esse ponto que vocês falaram da abordagem e também do poder da liderança. As lideranças dos nossos times, querendo ou não, é responsabilidade nossa também a gente influenciar e ensinar elas. Porque são elas que vão ter um alcance político, vamos dizer assim, dentro das empresas, maior para que esse tema ganhe força ou até mesmo perder força se a gente não conseguir vender da maneira correta, né? Então, vão anotando, viu, gente? Todas essas dicas que a galera tá dando aqui do mercado de carreira, de formas de promover o assunto, que vai ser bem bacana até o final do nosso papo hoje. Fala aí, Jana. O Lucas Portilho fez uma pergunta. Existem muitas ferramentas disponíveis na internet para verificação de acessibilidade em produtos digitais. Até que ponto elas são efetivas? E quando não são efetivas, o que a pessoa design deve fazer para as normas serem atendidas? Posso responder? Pode, Jana. Vamos lá, de Jana para Jana, né? Estou adorando isso. Hoje, o processo de acessibilidade, ele não é automatizado, ele é semi-automatizado, então a gente tem ferramentas que apoiam, mas não cumprem 100% da tarefa, né? Então, a gente tem aí ferramentas né? Agora a gente tem aí no Figma, a gente tem plugins que testam os contrastes de cor, depois o Design System pronto, a gente tem mais plugins de internet, a gente pode passar ali um plugin de Chrome que se chama Axe, AXE, e ele dá uma escaneada no Design System, dá uma escaneada na página pronta. A gente tem ali o scanner de acessibilidade do Google, que faz a mesma coisa num aplicativo. Não consigo ver em produção, ele tem que estar publicado, mas já dá uma ajuda. Tem coisas aí de mercado, mas hoje o que se fala é que elas conseguem atingir até 30% só do teste de usabilidade de forma automatizada. Então, para dar um exemplo bem simples, né, a WCAG fala que toda imagem tem que ter uma legenda alternativa, um alt. E aí, se você lá na sua imagem, você coloca o alt, mas escreve imagem, que é bem comum, gente, eu escuto muito no meu leitor de tela, imagem, .jpeg. E aí, essa foto está com uma legenda alternativa. Então, se você passa esse scanner de acessibilidade ou um plugin para falar, plim, tá boa,
sua página tá boa. Só que, se você passa ela por um usuário, a pessoa fala, tem legenda, mas ela não serviu de nada, tá errado. E aí ele imputaria ali um bug de acessibilidade. Tá aí a importância, dentro dessa esteira, de ter uma dupla de acessibilidade, uma pessoa não visual e uma pessoa que enxerga, ou uma pessoa que consiga simular tudo que uma pessoa não visual faria. Tem gente que tem muita expertise em leitor de tela, consegue desligar o monitor, navegar pelo teclado e fazer a mesma simulação. Poderia ser? Poderia. Tenho outra deficiência e quero fazer o mesmo tipo de teste? Poderia. Desde que você faça a simulação de uma pessoa usando uma tecnologia assistiva, um leitor de tela, ampliar a tela, trocar contraste, enfim. Essas ferramentas apoiam, mas não resolvem, né? Então, a gente precisa muito de que a acessibilidade seja construída dentro da jornada inteira, né? Quando a gente está lá no Discovery, fazendo research, trazer as pessoas com deficiência para trazer a opinião delas. Estou na parte de writing, estou na parte de UX desenhando a tela. Faço uma consulta com um protótipo para ver se está funcionando, se esse público está entendendo essa tela. Lá no final, entrou para o dev, né? Entender se ele está também aplicando de forma correta o seu, ou usando o seu design system, ou o seu handoff de acessibilidade. Se você colocou para ele também, coitado do dev, né? Você não colocou nenhuma legenda para ele, ele vai olhar para uma foto e falar, mulher sorrindo. E às vezes não era mulher sorrindo com batom vermelho, lançamento, e não saiu essa legenda. Você, designer, tem que ir lá e colocar isso no handoff de acessibilidade. E o que há, né, no final da esteira, testando e depois corrigindo e retestando essa jornada. Todo mundo junto, na mesma squad, né, trabalhando dentro da mesma pipeline, enfim, todos trabalhando numa mesma conjunção. E o PM ali liderando para colocar as iniciativas de acessibilidade dentro da jornada. Lembrando que acessibilidade não é feature. Agora eu vou entregar nessa sprint uma feature nova de acessibilidade. Não é feature. Ele é default dentro de tudo o que você faz. Criei um login novo, tem que estar acessível. Não é fazer ele pós-mortem, né? Virar acessível depois, num outro sprint, como se fosse algo adicional. Então, as ferramentas entraram dentro dessa jornada, mas não para uma execução, sim um complemento. Fez sentido? Deixa eu jogar uns 10 centavos aí. Boa. Deixa eu aumentar o tamanho desse problema aí com ferramentas automáticas. Isso daí que Jana falou, de que as ferramentas elas vão cobrir ali em torno de 30% e tal. Eu diria que ainda é pior do que isso, porque quando a gente está em projetos, quando a gente está em projetos, geralmente a gente se pauta pela WCAG, que está lá no artigo 63 da LBI, e quando fala em normas internacionais, aí os órgãos públicos, eles, que é quem multa, geralmente eles direcionam isso para a WCAG, na versão atual dela e por aí vai. Essas ferramentas elas são direcionadas para isso, para essa normativa da WCAG, que tem até um link, da última vez que eu vi, tinham 178 ferramentas que a própria WCAG, a própria W3C, ela indica elas para serem utilizadas, para fazerem algumas validações. Mas a acessibilidade vai muito além da própria WCAG. Ela é apenas uma dessas camadas, como eu tinha dito. Aí, por que eu estou dizendo isso? Na verdade, qualquer guia vai ser assim, porque os guias são normas, são normativas. O que é uma norma? Fazer o mínimo possível para atender algo. Então, a norma é isso. A norma não é fazer o máximo possível, é fazer o mínimo possível. E as normas, geralmente, elas não atendem a duas coisas muito importantes para o negócio e muito importantes para a estratégia, que é o contexto de uso e contexto do negócio. A WCAG, ela está ali para atender, sei lá, um aplicativo para pedir comida e vai estar ali para atender um aplicativo de banco. Da mesma forma, mas são contextos de negócio completamente diferentes e que podem ter particularidades de uso
muito distintas, e isso vai ser o diferencial, e isso vai fazer o negócio dar certo e ser acessado atendendo às expectativas de uso de determinados públicos. Além disso, tem muitas outras coisas que não estão dentro dessas normativas. Aí eu vou dar um exemplo muito simples de uma, que surgiu uma pesquisa há uns anos atrás. Não tem aquelas telas de termo de uso, que é quilômetro de texto. Então, no grupo de pesquisa que eu fazia parte, a gente identificou, por meio de várias pesquisas, que essas telas de termo de uso, elas precisariam sempre ficar com os aceites, que às vezes é um botão, às vezes é um checkzinho ou alguma coisa desse tipo, uma caixa um checkbox, tem que estar visível independente do tamanho do texto. Porque a pessoa ela não precisa rolar toda a tela, ficar rolando toda a tela para poder dar o aceite. Isso, às vezes, demandava muitas interações no leitor de telas para poder chegar até o aceite e passar para uma próxima etapa. Já cheguei a teste de usabilidade em que alguns usuários leram os termos de uso. Isso é muito chocante, a pessoa ler o termo de uso. Agora, imagine, pelo leitor de telas, ler ali 1 quilômetro de termos de uso. Cheguei a registrar 7 minutos de leitura. No teste de usabilidade, a pessoa está lendo ali. E, assim, isso não está em nenhum guia. Isso aí é fruto de pesquisa e contexto de uso. É claro que termo de uso vai estar independente de negócio, porque é uma coisa que precisa ter em qualquer aplicativo. Mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do buraco que a gente entra quando a gente se agarra a ferramentas automáticas. E isso é uma das coisas que eu digo para vocês. Vocês vão lutar para o resto da vida. Para o resto da vida, vocês têm que estar com esses 30% aí, de que só atendem até 30%, que precisa de muita validação humana. Usar esse exemplo que Jana deu aí, de estar lá, aí tem que estar lá o rótulo da imagem e só pode estar qualquer coisa lá, e a ferramenta vai dizer ok. Vocês vão ter que entender, estudar isso daí, estudar sobre ferramenta de sobreposição de acessibilidade, que meu Deus do céu, essa daí é de doer também, porque hoje em dia, todas as vezes que eu vou conversar com cliente, os clientes levantam essas coisas. E se a gente fizer isso daqui? Porque eles estão certos ali, né? Estão na característica deles, que é fazer o dobro com metade. Ok, não tem problema não, mas faz parte do nosso trabalho, com pessoas que querem garantir acessibilidade, ter esses argumentos aí. E aí, ponto novamente, tem muito mais coisa, e geralmente é aquela nata ali que vai ser muito estratégica, que ela diz respeito ao seu contexto de negócio e ao contexto de uso que o seu negócio entra na vida ali dos usuários. Isso dificilmente vai estar nas normas, porque elas não são para isso. Elas são para bem geralzão mesmo. Perfeito. Voltando um pouco para a questão do mercado em acessibilidade, hoje a gente vê Accessibility Manager, a gente vê Accessibility Ops, o PD de acessibilidade, o Research. Na perspectiva de vocês, existe no momento o nicho de acessibilidade que tem mais procura? E se não é esse nicho no momento, o que vocês pensam que para o futuro vai dar Accessibility Ops, vai dar o Manager de acessibilidade? Se vocês pudessem lançar, assim, eu aposto nesse segmento de acessibilidade. Queria saber a opinião da Jana e depois do Jeff. Tá bom. Bom, voltando ao meu desejo inicial, eu desejaria que não houvesse essas profissões, assim como uma área de diversidade. Tipo, é tão louco quanto, tipo, né? Como assim? Eu tenho que ter uma área de diversidade para promover diversidade? Que deveria ser já, né, natural. Mas, enfim, enquanto a gente não chega nessa maturidade como
sociedade e mercado, né, de gerar produtos e serviços para pessoas diferentes, a gente ainda vai precisar dessas áreas, assim como a gente viu um boom, né, de área de growth, né? O que é growth? Uma área dentro da empresa para incentivar o crescimento baseado em dados e experiência. Aí você fala, ué, mas isso não deveria ser o objetivo de todas as áreas, né? Então, é a mesma coisa. Enquanto isso não se torna natural nas atividades de todos os profissionais, de determinadas especificidades, isso cria um nicho de mercado onde pessoas acabam se especializando nesses temas, até para ensinar os demais do time, e em algum momento ela vai, né, se naturalizar. A gente também teve esse boom quando a gente viu ali da LGPD, né? Ninguém sabia o que era esse negócio, que agora... E aí teve áreas que surgiram que era controladoria de LGPD, compliance de LGPD, e agora que a gente está no segundo, terceiro ano, essas coisas foram entrando para suas caixinhas natural. Então, toda a área de compliance tem que saber LGPD, né? Agora a gente está vendo as áreas surgirem de ESG. Meu Deus, precisa ter uma área de ESG? Todo mundo tem que fazer ESG, né? Precisa ter uma área de inovação? Opa! E aí algumas empresas foram desfazendo a área de inovação, porque a inovação tem que estar em todas as entregas, né? Então, a gente vai passando por essas ondas de mercado. Estamos agora, nesse momento, vendo isso acontecer com a temática da acessibilidade, onde poucas pessoas sabem, e as que sabem são constituídas dentro de grupos ainda isolados, né? Então, você está olhando ali pessoas sendo colocadas dentro do Design Ops, porque ela está ali coladinha com o Design System, com os entregáveis dos devs, ela está ali promovendo um template acessível para os demais copiarem. Daqui a pouco isso vai ser natural, não vai precisar dessa pessoa fixa ali. Ela vai poder ser uma designer dentro de um time, entregando e também sendo uma entrega acessível, né? Assim como pesquisa, né? Research. Preciso ter uma pessoa exclusivamente para testar com pessoas com deficiência? Não. Todo mundo vai saber, vai poder fazer essa mesma intermediação quando isso já estiver documentado, tiver ali uma base de conhecimento. Então, isso vai se tornando natural. Neste momento, a gente vê um movimento não só do mercado internacional, mas também brasileiro, de busca por estes profissionais, porque o tema é novo. Mas quando a gente passar a página 12, daqui o ano que vem, 2024, a gente vai ver essa queda novamente. Assim como a gente viu o UX subir, agora está num patamar, um platô, daqui a pouco ele pode ser um design dev, né? Uma pessoa que é designer, ele tem que saber codar, porque tudo é multifacetado, os componentes já sempre bem prontos, por que eu vou ter que ter uma pessoa que faz desenho de tela, sendo que é tudo componentizado, enfim, coisas que vão mudando ao longo do mercado. E aí, para cada empresa, ela vai ver uma necessidade. Então, eu tenho muita expansão, eu vou precisar de um lead de acessibilidade, com um time, com coordenação, com um especialista de cada tema. Ah, não, tem empresa que acha que isso tem que estar pendurado na inovação, porque a pessoa vai ser cross e olhar tudo que vier de novo. Ah, não, eu preciso de um controller de accessibility, uma pessoa que faça o pente fino em todos os projetos que saírem da consultoria para garantir que foi visto a parte de acessibilidade. Então, depende muito do mercado, da composição da empresa e até o nome, né? Às vezes você vai procurar uma vaga de acessibilidade e não vai ter esse nome bonitinho, né? BD ou designer de acessibilidade. Talvez seja um designer dentro do time de Ops e lá na descrição da vaga vai ter desejável conhecimento em acessibilidade. Então, até na hora de vocês procurarem a vaga, é legal entender se aquilo não está na descrição e não só no título, porque não é toda empresa que está considerando que aquilo é uma vocação especializada. Diferente dos QAs, né? Que eu tenho, sim, que ter uma pessoa com um know-how um pouco maior. Então, para quem não sabe, né? Um QA de acessibilidade, ele tem que saber navegar em Windows, Mac, saber dominar os 2 leitores de tela para as duas sistemas operacionais, para Android e para iPhone. Eu tenho que saber 4 linguagens operacionais, saber navegar em 4 leitores de tela. E então, assim, não é qualquer QA que sabe fazer isso, não é qualquer pessoa, nem mesmo com deficiência, nem mesmo um cego, né? Eu sou cego, eu não sei, eu não sou QA.
Eu não sei navegar em todos esses sistemas. Então, tem gente que fala, Jana, testa para mim, você é cega. Não, eu não sou QA. Eu posso fazer um teste de usabilidade, como eu estou usando, que referências eu tenho, mas não é um teste de QA. Então, o mercado está neste momento com vários nomes diferentes. Eu já vi também equity design, design de inclusão, design de acessibilidade, design facilitador de inclusão, vários nomes. Então, tem que olhar ali certinho a descrição, mas o tema é livre, né? Eu, por exemplo, o meu cargo é de especialista, mas eu me intitulei, né? Eu falo, nossa, ela me deu um título. Não, eu me descrevi como focada em design inclusivo, porque eu acredito que a inclusão ela expande para a acessibilidade. A acessibilidade é um recorte da inclusão, porque quando eu vou fazer ali um teste de inclusão, como é que eu vou olhar esse cenário, eu também tenho que olhar se eu estou entregando isso para pessoas pretas, pardas e de qualquer cor. Então, se eu estou, né, criando uma tecnologia que está olhando para essa referência de pessoa como algo integral. Eu estou perguntando ali no cadastro se ela tem um apelido ou um nome social, eu estou colocando outros gêneros, eu estou perguntando a cor da pele, quais as deficiências que ela tem, se ela precisa de ajuda. Às vezes ela é só uma pessoa idosa com analfabetismo digital e precisa de um tutorial entregado na mão. E isso não está na WCAG, isso é funcional, isso é inclusivo, é conversando com o seu usuário. Então, depende muito desse cenário. Por isso que eu abro a minha entrega para um design inclusivo, não pautado em WCAG. Mas isso, cada empresa vai preferir desenhar o seu modelo de trabalho, certo? Sim. Então, trabalhamos com a realidade e com o sonho ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, a gente trabalha com realidade e o ideal ao mesmo tempo. Por mais que a gente queira o ideal de que, beleza, como eu já digo às vezes para algumas pessoas que vêm me perguntar sobre acessibilidade e pesquisa, eu digo, mas ser uma pessoa pesquisadora de acessibilidade é ser uma pessoa pesquisadora. Enfim, por mais que eu sei, eu digo isso e tal, mas depois eu acompanho isso daí com dicas, com direcionamentos, com materiais e tal, porque eu estou num lugar e depois de uma trajetória em que isso é muito claro para mim que eu posso dizer isso, mas há trajetórias diferentes, há pontos de partida diferentes, então aí voltando, eu terminei indo para um outro caminho. Trabalhamos com o ideal e trabalhamos com a realidade ao mesmo tempo. Por mais que eu entenda toda essa questão do ideal, que a gente está completamente de acordo, pelo menos dos papéis que focam em acessibilidade ou que tem algum trabalho de acessibilidade, até falando que eu até não tinha falado, aqui no time não são só pessoas designers, a gente trabalha com 4 verticais dentro aqui do time, a vertical de QA de acessibilidade, a vertical de pesquisa, a vertical de UX, UI, e a vertical de design interno, que é onde entra gráfico, motion, diagramação, e aí tem pessoas diversas com corpos e habilidades diversas espalhadas nessas verticais. Aí na área de QA de acessibilidade, assim como Jana já disse, aí precisam ser pessoas especialistas nisso. Essas são as pessoas que vivem isso o tempo inteiro, as pessoas que há de acessibilidade. Não é para qualquer pessoa ser testadora. A pessoa testadora, em 10 minutos de conversa, você sabe que aquela pessoa tem potencial para ser testadora, porque são pessoas com um tipo de visão, de percepção das coisas, melhor dizendo, com um tipo de sensibilidade, de criticidade, tem algumas particularidades, que isso é para a pessoa testadora, independente se é testadora em acessibilidade ou para outras coisas. Já para todas as pessoas de design que estão no time, a gente busca pessoas que tenham, no mínimo, interesse em acessibilidade, e aí quando eu vou atrás do LinkedIn, às vezes eu passo, sei lá, 3 dias no LinkedIn fuçando atrás de gente.
eu vou atrás dos títulos de vocês, se tem alguma coisa de acessibilidade no título de vocês, se vocês estão compartilhando coisa de acessibilidade, se vocês têm cursos, sei lá, se vocês têm o que vocês estão curtindo e por aí vai, nos sobre de vocês no LinkedIn. Eu saio fuçando tudo isso para saber se alguém tem alguma coisa de acessibilidade para eu poder trazer no time. Então, designers, é muito importante que, independente se vocês vão focar ou não em acessibilidade, como a Jana disse, as vagas não vão estar, nem sempre vão estar dizendo, nós amamos a acessibilidade e nós vivemos a acessibilidade aqui na empresa e queremos você. Mesmo assim, você ter habilidade de acessibilidade, e isso está explícito, isso vai ser um diferencial. Por mais que não esteja na descrição da vaga, isso cada vez mais é diferencial, principalmente pós-pandemia. Existe um mundo antes da pandemia, existe um mundo pós-pandemia. Eu acho que a gente já pode dizer, mais ou menos pós. E esse mundo é um mundo em que muitas empresas estão sendo multadas, muitos times estão tendo que ser reconstruídos do zero, muitos times estão tendo que ter as habilidades sendo rampadas de acessibilidade, cursos sendo pagos em company para o time rampar em acessibilidade. Então, independente se vocês vão ter uma posição específica de acessibilidade ou não, isso é uma habilidade a ser muito considerada, até chegar o momento em que essa habilidade ela vai estar diluída porque todo mundo vai estar fazendo isso. Até lá, eu só discordo um pouquinho de Jana, porque eu acho que não vai ser 2024, não. Eu acho que vai ser um pouquinho mais para lá. Tu fosse muito otimista, mulher. Mas não, tem que ser otimista. Vai lá. Por que eu digo isso? Porque, meu Deus do céu, todo ano que renova a pesquisa do Web para Todos de sites acessíveis no Brasil, todo dia a gente comemora, aumentou 100%. Aí por quê? Porque aumentou de 0,5% para 1% de sites acessíveis. Aí o aumento é esse. Então, ainda há muito caminho. E a pandemia veio para dar uma tapa aí, né, nas empresas que se movimenta para isso daí, rapaz. E só uma última coisinha. Falando até nos termos que Jana colocou, eu acho muito interessante essa Accessibility Ops. Aí, por que eu vou dizer isso? Não sei se isso vai surgir, se vai aparecer isso daí e tal, mas seria uma coisa seria um papel que eu adoraria que houvesse num time que eu tivesse, porque eu enxergo muito como sendo uma coisa transversal, até para sair dessa coisa de acontecer acessibilidade nesse projeto, nessa sprint. Na planning, a gente vai puxar a acessibilidade. Para não estar acontecendo isso, acho que a posição de alguém que seja transversal e que esteja ali seja bem horizontal e esteja no momento em que vai estar garantindo coisas até que as coisas elas já nasçam com garantias. Acho que isso daí é uma coisa muito interessante. Eu adoraria isso daí. Vai lá, Paulo. Boa, Jeff. Eu também concordo bastante, viu, com esse Accessibility Ops aí, enfim, nessa mesma pegada, né? Porque a gente começa a ver todos os times, né, que colocam Ops, ou enfim, não precisa ter esse nome também, né, para ser um time transversal de operações, que, né, no papel é isso, atuando, né? Eu vejo também, por exemplo, possibilidades de time de diversidade, por exemplo, também com esse escopo, colocando pessoas focadas talvez mais técnicas para garantir um pouquinho disso, né? Enfim, daí vai muito, de novo, como vocês estão comentando, da composição, organização, do que faz mais sentido, até de política, de poder, até de tipo times que conseguem levantar e levar isso mais para frente, ou até mesmo conseguir mais investimento, né? Tem muitas variáveis aí no meio, né? Um ponto que vocês comentaram aí do LinkedIn, nessa linha, né, de mercado, enfim, posicionamento, até a Jana destacou bastante isso, cara, eu concordo muito, e até compartilhando, né, que eu acho que esse posicionamento realmente tem que partir da gente, né, não necessariamente precisa estar no cargo no qual você está desempenhando, é a sua visibilidade perante o mercado. Hoje você está na empresa X, amanhã você pode estar em outra empresa, no outro dia você pode estar na sua própria empresa,
Então, vai realmente daquilo que você gosta de fazer, naquilo que você acredita. Eu concordo plenamente com vocês ali, né? Colocar acessibilidade nada mais é do que você fazer o seu trabalho com um olhar muito bem feito para o maior número de pessoas, né? Desde de quando eu trabalhei, por exemplo, no Banco Pan, né, que foi minha última experiência, eu me posicionei já com um nome de acessibilidade no nome, porque, cara, quando eu fui para a empresa, eu já fui com um aceite de que eu teria campo para conseguir avançar com esse tema dentro da empresa, porque senão não interessava para mim. Quando eu venho para o Banco Carrefour, também é a mesma coisa. Galera, eu vou conseguir avançar com esse tema? Eu vou ter abertura? Eu tenho times? A empresa é aberta para esses tópicos? E com isso você começa, né, claro, a ficar mais estratégico, você começa a ficar mais raro ali no mercado, por conta que, como vocês comentaram, né, poucas pessoas hoje falam sobre o tema. Talvez as pessoas que estejam aqui na live, ou a gente aqui que está falando aqui, a gente está numa bolha da acessibilidade, onde a gente conhece praticamente todo mundo que fala sobre o assunto. Então, a gente pode até ter algum viés ali, caramba, o mercado está bombando, milhares de vagas e tudo mais. E, enfim, saber as pessoas que atuam focado nisso, né? Então, gente, realmente, se vocês gostam do tema, se preocupam, de novo, isso é um baita de um diferencial no momento que a gente vai contratar. Lá no Banco Carrefour, por exemplo, quando eu entrei, para estruturar o time, os meus pilares iniciais eram designer, desenvolvedor e writer, né? Muito para focar em algumas partes de Ops. E depois, posteriormente, a gente evoluiu e hoje a gente tem pessoas focadas em acessibilidade. Mas um dos critérios que eu levei em consideração ali foi um conhecimento intermediário para avançado em acessibilidade para a galera ocupar essas posições. E como a galera comentou aqui, cada vez mais vai ser isso. O conhecimento em acessibilidade, o valor, e não somente quando você for perguntado nisso, mas sim estar no seu discurso, a apresentação, vai contar demais e nos dias de hoje já é diferencial, já é critério, né, que você pode conseguir ou não aquela vaga sabendo ou não desse tema de acessibilidade. Que, de novo, reforço, é você fazer o seu trabalho com maior qualidade, levando em consideração o maior número de dores, né? Então, se vocês de fato valorizam isso, se posicionem mesmo no LinkedIn, participem dos fóruns, levantem suas bandeiras dentro das empresas, né? Eu vi que tem duas mãos levantadas. Uma é da Jana e a outra é de quem? Era a minha mesmo, estou viajando. sua. Vai lá. Vai lá, Jana. Eu, na verdade, eu ia fazer um comentário em relação ao mercado, no caso, no mercado internacional. Tem algumas pessoas que eu acompanho, designers que foram para fora do Brasil, e estão enfrentando um problema sério, porque lá fora não é esperado você não fazer um trabalho com acessibilidade. Então, portfólios que não contêm um aspecto de acessibilidade, ou o teu discurso, ou pelo menos entendimento básico de acessibilidade, gera um problema considerável. Você é um profissional com uma falha, né? Relevante mesmo. Então, assim, a gente vê profissionais sêniores, né, que já tem tempo considerável no mercado, mas já que o pessoal fala tanto, né, em senioridade, em ser júnior, em ser pleno, e está aqui uma questão que a gente vê, sêniores que basicamente não sabem nada de acessibilidade. Então, para a galera que se preocupa muito, sou sênior, sou júnior, sou pleno, não se preocupe em ser isso, aquilo outro. Se preocupe em aprender e saber. Tá? Então, hoje, acessibilidade é um diferencial, se descarta ou não, tá? É um mercado que está crescendo, sim. Estamos engateando em muitos aspectos, sim. Internacionalmente, para quem tem interesse, é obrigatório. Tá? Não pense que não é porque vai ter que correr atrás. Então, tem todo um mercado aí que se deve ser considerado e analisado da melhor maneira possível. Essa estratégia de carreira, acho que foi a Vavá, eu não me lembro bem quem colocou no chat, a questão que o Paulo falou, né? E que a Jana e o Jefté também falou, a questão de você trazer para si, se intitular, né? Trazer acessibilidade não só para o teu discurso, mas em termos mesmo de marca pessoal, de carreira no LinkedIn, o Jefté falou, né? Que ele procura e não encontra. Quantas vezes eu troquei uma ideia com o Jefté, né? Conhece fulano, conhece ciclano, quem é que trabalha com acessibilidade? E muitas vezes chega um momento que a gente fica, cara, sabe? A gente não tem um profissional para indicar, tem vagas.
Então, é algo a ser pensado. Se pensar numa marca, né, pessoal, tá? Eu penso em acessibilidade, eu trabalho com acessibilidade, eu sou um profissional que a acessibilidade é um diferencial, então são coisas a serem analisadas e pensadas. Hoje é um mercado extremamente valorizado, é um mercado do tamanho da China, da União Europeia, se tem um poder aquisitivo, falando de dinheiro, é um mercado que possui muito dinheiro, então é um mercado que vale a pena você considerar de uma maneira muito calma e com uma estratégia muito boa, no sentido, um direcionamento muito... Claro que muita coisa a gente aprende no dia a dia, se direciona com as vivências, mas vale sim a pena pensar. O Diego levantou a mão. Pode falar, Diego. Oi, gente, boa noite. Vocês me veem, me ouvem? Sim, querido. Sim. Então, para o pessoal aí da live, eu sou Diego Conceição, um homem negro, estou usando uma camiseta verde, tenho um rosto arredondado, cabelo baixo e olhos verdes. Contribuindo aqui com os meus míseros 1 centavo para isso, tudo que vocês disseram, assim, é muito comum que hoje as pessoas querendo colocar uma visão de acessibilidade muito pautada na grana, assim, por exemplo. Tem sempre aquele que me pergunta assim, pô, Diegão, caramba, mas esse negócio de acessibilidade ganha bem, né, rapaz? Eu vejo você em tantas coisas, tudo mais. Pô, queria entrar para essa área. Eu falei, não entre. Eu falo sempre assim, não entre. Se seu objetivo é ganhar dinheiro, não entre. Por que paga pouco? Não, não paga pouco. Mas, cara, todo dia a gente é motivado por uma causa que está acima. Porque se fosse para ganhar dinheiro, eu podia ter escolhido outra profissão, que também me daria tanto dinheiro quanto eu tenho hoje. Então, acho que o seguinte cara, hoje, por exemplo, eu tive no trabalho uma questão que não era para eu resolver. Eu acho legal. Um cliente estava tendo um problema, um cliente, ou seja, eu não interajo diretamente com clientes. O cliente estava tendo um problema, ele relatou esse problema para o Banco Central, o Banco Central veio e bate o desespero. Quando bateu o desespero, cara, o que acontece nessa hora? É você entender a dor do cara. Por quê? A primeira coisa que o cara sabe é que você trabalha em tal lugar, no lugar X ou no lugar Y. A comunidade passa a conhecer. E aí você tem que se colocar no lugar desse cara. Se você não consegue se colocar no lugar desse cara, se você não consegue entender que mesmo uma tarefa que não é sua, se você não consegue descer de um pedestal para ir resolver o problema de um cara que não está no seu escopo, digamos assim, cara, você não está no lugar certo. Porque é incômodo quando você vê que alguém está com uma dificuldade, que você sabe como resolver. A primeira coisa pô, mas tem um time de acessibilidade aí. E aí, às vezes, a gente esbarra em um probleminha. Nem tudo é mandado para o time de acessibilidade. O Jeff deve ter experiência com essa parte de liderar times e tal. Ele sabe que nem tudo chega na mão do time de acessibilidade. E aí, quando bate o desespero, a única coisa que você pode... A primeira coisa que você sente é a dor do cara. A segunda coisa que você vai sentir é a sensação de impotência e de indignação do porquê aquilo não chegou na sua mão. Aí, beleza. Teve esses 3 minutos para sentir tudo isso, vai resolver o problema do cara. Porque não vai adiantar você ir lá culpar todo mundo, não vai adiantar você... você tem que resolver, ajudar esse cara. E aí, não importa se você é sênior, se você é pleno, se você é júnior, se você lidera, você tem que estar ali disposto a colaborar com todo esse problema que a instituição está sofrendo, que afeta um monte de gente. Vai de superintendência para cima. Então, você tem que estar disposto a entender que, por maior que você seja na profissão,
e a gente está diante dos maiores aqui, talvez para vocês que não são daqui da bolha, mas, cara, hoje os maiores estão aqui. As duas Janas, o Paulo, o Jeff. O Jeff lidera um time que é referência hoje, entendeu? Eu, tô numa liderança técnica aqui, pequenininho, daqui a pouco eu chego no degrau que eles estão ali. Mas a principal qualidade que a galera tem é isso, ser propositivo e entender que a acessibilidade está acima do seu conhecimento. É uma causa, não é só você ter o conhecimento técnico. E às vezes a gente se pauta muito no boom do mercado, no conhecimento técnico que a gente tem e na grana que a gente ganha. E aí as pessoas passam a acreditar que essa é a causa maior, que é tudo isso que proporciona. Não é a causa. Porque eu falo para todo mundo que o dia que eu não conseguir mais sentir a empatia, porque eu acabei de dar uma entrevista para o MWPT que me perguntaram, qual é a maior sei lá, qualidade que um profissional tem de acessibilidade tem que ter. Eu falei, cara, empatia. Todo mundo esperava, tá? A moça que fez a entrevista comigo, esperava que eu fosse falar alguma coisa, pedir fazer 1000 citações de atributos técnicos. Não, empatia. Você não consegue se solidarizar com a causa, e aí eu não estou falando que eu sou pessoa com deficiência, não, porque eu tenho pessoas diversas que podem usar. Minha sogra vive me chamando na casa dela para resolver problema de acessibilidade. E é uma pessoa escolarizada, entendeu? É uma pessoa que tem os dois olhos, mas às vezes está simplesmente no texto. O problema de acessibilidade está no texto, que ela não conseguiu entender, na fonte que ela não conseguiu enxergar, na dúvida, nos termos técnicos que você usou dentro do seu produto. Quer ver uma pessoa idosa se perder? Uma pessoa que tem dislexia, uma pessoa que é neurodivergente se perder? Páginas de ajuda. As páginas de ajuda, às vezes, quantas vezes me chamaram para resolver problema de acessibilidade em páginas de ajuda? E aí eu falava assim, não, mas aqui do ponto de vista de acessibilidade está ok, mas o texto está ruim. Ah, por quê? Porque o texto está ruim. Porque a linguagem adotada é uma linguagem super técnica que não ajuda a pessoa... Gente, a pessoa que está aqui comprando, e somos todos nós, porque em algum momento nós somos compradores. Eu, por exemplo, sou um compulsivo. A gente está comprando. E quando a gente vai numa página de ajuda, o que a gente quer? A gente só quer entender de maneira rápida e objetiva a gente precisa entender todo aquele conteúdo de maneira rápida, objetiva, sem termos técnicos que para a gente não fazem nenhuma diferença. Então, acho que a acessibilidade é isso, cara. O mercado de acessibilidade vai muito nessa linha, de quão propositivo você de como essa causa te afeta, e, claro, muito estudo. Todo dia tem uma coisa nova. Você pensa assim, caramba, mas eu já vi isso, já fiz isso, aquilo, já li aquilo outro. Chegou alguma coisa nova, porque alguém sentiu uma dor, porque causou algum incômodo em alguém. Porque as pessoas são diversas. Eu tenho a mesma deficiência que a Jana, mas do que a Thaís também, que está aqui no curso, Thiago, mas nós não somos iguais. Eu, por exemplo, a Jana trabalha no Boticário. Se o Boticário me ligasse hoje e falasse assim, cara, a Jana, sei lá, saiu do time, vem aqui substituir ela, eu vou falar, não vou, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu não sou especialista em design, eu apoio o time de design, é diferente. Na parte técnica, de código, de ajudar a testar componente, a desenvolver componentes, testando ali junto com o desenvolvedor o tempo todo, fazendo minhas contribuições, para, de repente, na parte comunicacional ali, esse texto desse produto não está legal, isso aqui está muito
Ó, tem muito negrito, impacta na navegação por leitor de tela X, como eu já Diego, expliquei. Oi. mas e se a Jana te chamar para trabalhar no time dela? Daí a resposta muda. Cara, não me põe em situação difícil, Paulo, pelo amor de Deus. Se meu chefe estiver assistindo aqui, ele rapaz, não me coloque em situações difíceis. Cara, trabalhar com a Jana tá louco. É aprender todo dia. Eu ia ficar assim, de boca aberta, talvez eu nem ia conseguir trabalhar. Então, cara, é muito disso. Então, quando vocês estiverem aí, ó, pensando em acessibilidade, pensem em tudo que a galera disse hoje aqui e pensem se realmente essa é a sua causa. Se você realmente é esse profissional. Esse Jeff é uma figura, cara. Então é isso, gente. Esse foi o meu 1 centavo. 1 centavinho, porque diante desse time aqui só dá para dar 1 centavo, não dá para dar muito mais que isso, não. Obrigada. Foi uma nota de 100, Diegão. Valeu aí pela Valeu. em todos os encontros, né? O Diegão tem participado bastante. E um ponto que você falou, né? Putz, é praticamente mostrar o valor sempre, né? Se a gente vai pelo valor, fica muito mais fácil, né? Pô, entre ir pela legislação, né? Ir pela força, pela dor, ou ir pelo caminho que deveria ser, né? Vamos optar por esse. E se, claro, né, tiver difícil e tudo mais, a lei é um baita de uma aliada para a gente avançar no tema, né? O outro ponto também que você já falava por aqui, o Diegão reforçou a parte do conteúdo, né? Não adianta nada a gente seguir todas as diretrizes, a cor tá com contraste, a área de toque tá ótima, a arquitetura de informação tá ok, a semântica tá beleza também, mas, o conteúdo a galera não entende. O que adiantou, gente? De nada adiantou fazer nada disso, né? E normalmente a gente consegue validar o conteúdo, de fato, testando com as pessoas, para ver se elas entendem, conseguem completar a tarefa e tudo mais, né? Então, até a própria Ana Gouveia, né, falou lá no nosso módulo 2, né, sobre isso, né, da tecnologia assistiva e o quanto o conteúdo é o rei do negócio. E agora, gente, já para a gente ir na reta final aqui da nossa live, queria jogar uma pergunta aqui para vocês, até começando pelo Jeff e depois para a Jana, só para a gente trocar um pouquinho a ordem. Sobre um pouquinho do futuro, né? Querendo ou não, aqui durante o papo, vocês já foram falando um pouquinho, o termo tal e tudo mais, mas eu queria entender de vocês, né? Como que vocês enxergam aí o futuro da acessibilidade? Daí pode ser em qualquer ramificação, né? Desde mudanças de time, nomenclaturas e tudo mais. Mas como que vocês enxergam aí o futuro, tanto das pessoas profissionais trabalhando com o tema de acessibilidade, quanto o avanço ou não do tema em relação à maturidade mesmo dentro das empresas? Show. Então, quanto ao futuro de área, eu acredito muito, talvez na diminuição de times específicos de acessibilidade, mas ainda na permanência de pessoas com posições estratégicas de acessibilidade, cada vez subindo mais o nível, não estando em nível apenas operacional, mas mas os times, por mais que vá diminuindo a quantidade de times focados, especialistas em acessibilidade, na verdade, a acessibilidade sendo pulverizada em todos os times, e todos os times trabalhando acessibilidade. Aí vai ter lá o time de design, que não é um time de acessibilidade ou inclusão, mas vai estar trabalhando com acessibilidade. Vai ter o time de desenvolvimento, que vão estar considerando, vão estar sabendo como implementar acessibilidade. Vai ter lá o pessoal de produto, que vão estar considerando acessibilidade desde o início. Até nas user stories vão estar eu, como pessoa que utiliza leitor de telas, quero fazer tal coisa para para ter tal ganho. Então, até na construção das user stories. Mas ainda assim, tendo pessoas em posições estratégicas para fazer com que toda essa dança aconteça. Isso quanto à área profissional.
Quanto à acessibilidade em si, como cadeira, não sei se dá para a gente dizer assim, né? Como cadeira, porque nem na faculdade não é direito, meu Deus do céu, nem nas bases não é. Acessibilidade era para ser ensinado na educação básica, mas eu acredito que é uma coisa que já é muito batida. Já era para ter acontecido há muito tempo e a gente também luta por isso. Mas eu acredito que, assim, eu tenho fé de que isso cada vez mais vai estar acontecendo, que é esse paradigma de que a acessibilidade é para pessoas com deficiência. Acessibilidade é para todo mundo. Se é garantir acesso, é acesso para a diversidade humana. Pessoas com deficiência são algumas das pessoas que são pessoas que têm uma legislação e têm todo um esforço e amparo, mas a acessibilidade é para todas as outras pessoas. Não é só para um quarto da população brasileira. Eu acho que isso enfraquece demais o nosso poder de argumentação. E eu vou dar um exemplo do quanto que a acessibilidade é importante independente disso. Eu, quando vou comprar smartwatch, parece que eu compro muito, né? Eu compro um a cada 10 anos, mas eu, quando fui comprar o meu último, eu sou rica! Feito aquele meme de... Esqueci, Carolina Ferraz. Da última vez que comprei, eu pesquisei muito, muito, mas muito o quê? Contraste. Aí, por que eu tive que pesquisar contraste? Isso era muito importante para mim. Porque eu sou motociclista, eu sou motoclubista. Esse povo que usa colete preto, carimbau e tal, andei motão por aí, viagem de moto. Eu sou esse tipo. Aí, quando eu vou comprar, é muito importante o contraste, porque quando eu estou na moto, as minhas mãos ficam lá na frente, segurando o guidão da moto, e debaixo do sol, o contraste tem que ser muito forte para eu poder enxergar o visor do smartwatch. Onde é que isso daí vai estar em guias, pesquisas e por aí vai? Não, isso é uma necessidade muito particular do meu uso e que é critério importantíssimo para eu escolher um smartwatch. Então, para a área em si, para cadeira, vou chamar de cadeira, mas para cadeira de acessibilidade, o que eu vejo mais para frente, que eu bato muito nessa tecla em todo lugar que eu vou, em todo papo, em toda conversa de bar e por aí vai, e com clientes, é que a acessibilidade é para todo mundo. O que vai modificar vai ser a temporalidade que a pessoa lida com aquela barreira, vai ser a temporalidade, né? Se é situacional, se é temporária, se é permanente, o tipo de barreira que a pessoa vai ter, se é visual, sensorial, física, intelectual, ou se vai ser, ou também vai depender do acometimento, se é parcial, se é total, mas isso daí é para todo mundo, porque é a condição do ser humano. O ser humano vive uma condição de diversidade e que está em diversidade de limitações. A gente não voa. Essa já poderia ser meio absurdo esse exemplo, né? Mas o ser humano não voa, o ser humano não respira debaixo d'água, o ser humano não corre a 100 km por hora. Então, esses são só exemplos horríveis, mas eu espero que vocês tenham entendido. Mas é isso que eu penso para a área e para a área em si, para trabalho e para cadeira, bem entre aspas. Manda lá, Jana. Esses exemplos extremos são ótimos, Jeff. Acho que é para fixar bem, assim. Pô, mandou bem, mandou bem. Valeu. Futuro. Eu gosto muito, né, de pensar nesses caminhos, assim, né? Um dia a gente tinha uma forma de se comunicar e a gente precisava digitar, datilografar em papéis em branco para passar uma comunicação para frente, né? No fim, a gente fala aqui, né? Tecnologia é trocar informações, enfim. E como eu faço isso? E aí, um dia, alguém criou um computador, uma caixa preta, com a tela preta, com as letras verdes fluorescentes, né? Um bom contraste, para, em vez de ficar digitando no papel em branco e aquele papel se perder, aquilo ficaria armazenado em algum lugar. E aí, aquela tela preta era uma coisa muito absurda, né? Porque
a pessoa praticamente tinha que saber codar, né? Para entrar no MS-DOS, tinha que digitar um livrinho de código. Entreguei a idade agora, gente, mas sim, eu tive um Pentium 486. E aí, o que acontece? Em algum momento, o tio Bill Gates falou, cara, eu preciso tornar isso acessível para pessoas que não sabem codar. E ele criou a interface. Ele e outras pessoas que já estavam, né, nos burburinhos. E aí ele, pumba, fez lá, o Microsoft criou uma interface, e aí as pessoas poderiam usar aquela ferramenta sem necessariamente saber código. Uau, que lindo, né? E aí o futuro avançou, e a gente ganhou outras interfaces mais tops, aquilo foi parar na palma da mão, e tarará, e o que vem para o próximo, né? A gente já está falando de metaverso, mas a gente também está falando de assistente de voz, onde as telas somem, e aí qualquer pessoa pode precisar de uma tecnologia que fale com elas, né? Não necessariamente seja uma tela, ou que visualmente ela complete informações e desapareçam, e somente no seu comando de voz, e coisas vão mudar, né? Uma coisa muito importante que vai mudar é, em 2030, a pirâmide começa a inverter. O que significa? Vai ter mais idosos do que crianças surgindo. Isso traz uma outra configuração de sociedade, né? A acessibilidade, daqui a pouco surgem novas tecnologias, não vão haver mais pessoas com deficiência. No útero, a pessoa vai identificar se a pessoa vai ter uma deficiência ou não, já é tratada na gestação. Daqui a pouco, pessoas que possivelmente têm alguma deficiência conseguem um tratamento, e aquilo se reconstitui uma perna artificial, sabe? Coisas que você fala, então não vai mais ter pessoas com deficiência. Então, para quem vai ser acessibilidade? Para pessoas idosas, que aí sim vão, né, ter a degeneração do seu próprio corpo, e aí, sei lá, vai ter uma super vitamina que deixa elas super poderosas até o fim da vida, e elas vão viver 120 anos. Estou chutando balde mesmo para a gente pensar que a acessibilidade nada mais é do que criar interfaces. E elas hoje têm esse, né, entre aspas, acessível, porque a gente perdeu ao longo da história um capítulo no aprendizado, né? A gente tem aí o jeito certo de fazer código desde o início dos anos 90, quando a internet surgiu, e aí foi passando os dias, a gente foi esquecendo algumas boas práticas. Mas em algum momento daqui para frente, outras necessidades vão surgir, que não são essas da WCAG, vão existir outras, e a gente vai se atualizando, né? O importante sempre é focar nessa experiência completa para todos os tipos de pessoas, né? Hoje existe um dado no Brasil, do IBGE, de que 1 a cada 4 pessoas idosas ele tem algum tipo de deficiência. Alguma coisa está frágil, alguma coisa se deteriorou. Então, a gente já tem um público ali na frente, nós mesmos. A gente vai envelhecer e eu vou precisar de alguma coisa acessível para mim. E não sendo isso, existindo uma tecnologia, uma ciência que comporte essas pessoas, vão surgir outras coisas. Então, o que a gente está fazendo hoje é nada mais do que cobrindo um gap que ficou, mas, na verdade, daqui para frente, a gente tem que, corrigindo esse gap, a gente vai apontar para outras soluções e outras melhorias, e assim por diante. Então, hoje a gente está falando de acessibilidade, amanhã a gente está falando de motion, de som, de sound acessível, de outras coisas, e assim por diante. Então, hoje a gente já tem as big screens, que são as grandes TVs, que estão começando a vir com o sistema operacional Android, aí você fala, caramba, por que eu preciso ter um computador? Não preciso mais, eu tenho um celular e uma TV, e daqui a pouco eu não preciso mais da TV, eu posso ter uma projeção em tempo real, em qualquer lugar que eu tiver, né, com óculos, e tudo vai mudar. Então, daqui para o futuro é acompanhar as tendências, olhar que isso é uma disciplina dentro do que você estudar, seja tecnologia, desenvolvimento, design, textual, o que for, é um capítulo, mas, na verdade, a gente sempre vai ter que olhar para o ser humano, né? Olhar para o que ele está precisando naquele momento e atender às necessidades de forma inclusiva, né? Eu até brinco bastante sobre isso, que é quando você fizer lá seu catálogozinho de personas do seu produto, não esquece não de colocar ali uma pessoa com uma deficiência, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem analfabetismo funcional, não digital, uma pessoa lá
lá do finzinho do Nordeste, que mal sabe mexer no celular, do Android ruim, que o seu celularzinho é bem ruinzinho, sabe? Coloquem pessoas diversas, e aí vocês vão talvez até já produzir coisas antecipadas para o futuro. É isso. Riquíssimo, gente, riquíssimo. No chat aqui, a galera ficou alucinada aqui. Muito bom, Jana, Jeff. E, bom, como a gente já está aí já no nosso horário limite também, gente, mas eu não queria perder a oportunidade também de pegar a opinião da Jana Moreira em relação a esse assunto do futuro de acessibilidade, que é uma pessoa que compartilha demais, diariamente. Aconteceu alguma coisa no mundo da acessibilidade? A Jana Moreira, com certeza, ela mencionou lá no LinkedIn dela, e também reforçar, né, o quanto tem sido legal também essa parceria junto com a Jana aqui no Bootcamp, o quanto tem enriquecido a perspectiva dela, das pessoas que ela também já sugeriu para a gente convidar e tudo mais. Então, Jana, dá o seu parecer aí também sobre o seu futuro de acessibilidade, e depois a gente já faz um fechamento e tira uma foto com todo mundo junto. Beleza. Futuro da acessibilidade. Eu sempre falo muito que a gente vive num pesadelo e não num conto de fadas. Eu sou muito pé no chão em relação à acessibilidade e, ao mesmo tempo, eu brinco que eu sou do time do John Lennon, né, dos sonhadores. Eu acredito muito que a acessibilidade tem uma perspectiva de cada vez mais ter profissionais, excelentes profissionais, da gente conseguir inserir uma busca real e concreta por profissionais de acessibilidade, construir esse entendimento da necessidade de acessibilidade, porque hoje muito se fala na questão de a gente não tem um time de acessibilidade, a gente não tem especialistas de acessibilidade, porque a gente entende que a acessibilidade faz parte do processo. Ok, perfeito, polegar para cima, concordo de número, gênero, número e grau. Só que a realidade é que não faz parte do processo coisa nenhuma. É uma desculpa para se não ter pessoas que compreendem e implementem a acessibilidade. Então, enquanto a gente não tem o sonho de princesa, né, da acessibilidade, eu acredito, sim, na necessidade de profissionais de accessibility ops, de PDs em acessibilidade, de research com especificação em acessibilidade, porque a gente precisa, da mesma forma que um dia não se acreditava, não se falava em UX designers, né? Para que eu vou ter isso na minha empresa? Eu acredito que a gente vai ter, e isso foi construído, essa cultura, essa ideia, essa necessidade, não só com provas de dados, né, de retorno financeiro, mas também toda uma cultura de pessoas que vivem e respiram a experiência do usuário. A gente vai ter isso em acessibilidade. Eu acredito nisso. E até chegar nesse ponto que a gente não precise mais ter especialistas, porque todo mundo, de uma maneira ou outra, a gente pode ter pessoas-chave, né? Mas a curto e a médio prazo, eu acredito muito em pessoas se especializando em várias áreas, content, writing, research e por aí vai. E hoje, volto a reafirmar, a acessibilidade é um diferencial. Pode ter certeza disso. A acessibilidade é um diferencial, não porque lida apenas com pessoas com deficiência, mas amplia de uma forma brutal teu entendimento do que é o usuário, amplia teu leque de usuários, fideliza teu usuário, e um profissional, um designer, um QA, um dev, enfim, seja a segmentação profissional que você tem, que você compreenda isso, com certeza você é um profissional diferenciado. E no mar de currículos, né, e no mar de profissionais, vamos dizer, querendo ou não, acaba que todo mundo meio que está na mesma página, faz toda a diferença. Isso é o que eu vejo para acessibilidade, é o que eu espero e o que eu sonho. Como o Diego falou, quem trabalha com acessibilidade não só porque é algo correto, mas é uma paixão verdadeira mesmo, é um norte. E poucos fazem bem, mas eu espero muito que ao nosso lado, nas trincheiras, né,
a gente encontre novos rostos, novos aprendizados, e vamos fazer esse network, gente. Vamos acrescentar mais profissionais de acessibilidade, a gente está sempre precisando, adicione a Jana, adicione a GFT, spoiler, ele está sempre procurando profissionais de acessibilidade, viu? Ele está sempre caçando, gente. Então, bote lá, acessibilidade, eu acho que tem tudo para crescer. E de longe é a galera mais bonita, linda do rolê, mais gente fina, generosa, e todo mundo se levanta, e todo mundo é super amigo, todo mundo, o WhatsApp fica bombando, viu aquela ferramenta, o usuário, o que está acontecendo, a gente tem essa generosidade que eu tenho muito orgulho, né? E é isso, e muito obrigada ao Paulo, que é sempre tão querido, tão gentil, tão paciente, um dos profissionais mais brilhantes que eu conheço, uma das pessoas mais humanas, sabe? É de uma generosidade ímpar. Muito de eu estar em acessibilidade, ainda hoje, não ter desistido pelo meio do caminho, entre outras pessoas também que sempre me dão um apoio, porque acessibilidade também é muito gestão emocional como profissional. Você entender que é muito mais não do que sim. E muitas vezes a gente dá umas baqueadas, né? Mas o Paulo foi fundamental, ele é fundamental, né, nessa minha caminhada, e todos os outros profissionais de acessibilidade que sempre a gente se apoia e se ajuda, e a comunidade. Se apoiem na comunidade, se apoiem em outros profissionais, troquem e cresçam, que não há galera mais bonita. Ai, Jana, é recíproco aí, viu? Muito bom ter pessoas maravilhosas aí do nosso lado. E com essa frase aí, com essa fala também, o ponto de vista aí da Jana, né, sobre o futuro, a gente encerra aqui hoje, tá, gente? Agradecer novamente aí as nossas pessoas convidadas. Jana, Jeff, valeu demais, foi muito rico, né? Esse conteúdo vai ficar gravado novamente, a gente vai colocar tudo certinho lá na plataforma, né? E quem gostou aí um pouquinho do tema, quem não fez parte do Bootcamp dessa edição e gostou, né, do tema, da vibe aqui do que a gente tem falado e quiser se aprofundar mais sobre o tema, em um Bootcamp onde a gente trabalhou e estruturou com muito carinho e amor, né? Foi muito bacana. Então, são aulas gravadas juntos com conteúdos ao vivo, com teoria e muita mão na massa, né? Muita prática, porque é somente degustando, né? Colocando a mão, passando por atividades que a gente realiza no dia a dia, que a gente consegue aprender e já saber os desafios que a gente vai atuar com acessibilidade no dia a dia, né? Uma parte deles, né? O outro realmente é no dia a dia que a gente vai aprender e se cercando de referências, né? Que a gente já passou algumas para vocês. A gente passou livros também, a galera aqui durante mandou várias referências, no Bootcamp lá na plataforma tem outras várias referências. Então, quem se interessou, a próxima edição a gente vai rodar em janeiro, se eu não me engano, é no dia 17, né, Matheus? E aproveitem, quem tiver interesse, que está com promoção de Black Friday, 50%, então tá o preço bem mais acessível. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer novamente, e para a gente encerrado aquela fotinho, né, Matheus? Sim, com certeza, com certeza. E assim, galera, acho que é importante falar uma coisa também, ressaltar até uma frase final na verdade, uma fala do Jeff aí que ele comentou: conversem com pessoas. É acessível, as pessoas são acessíveis. Às vezes a gente fica pensando tanto, né? Tipo, cara, nosso Paulo vai ser super difícil falar com ele, o cara é uma celebridade, não sei o que, todo mundo tá ali querendo estar perto, não sei o que. A gente sabe que pode parecer difícil às vezes, mas não é, entendeu? Assim como a Jana, assim como o Jeff, assim como a Xana, que tá aqui também. Duas Janas, é tudo em dobro, isso que é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, cara, eu nunca achei que seria possível, nunca achei que seria, tipo, acessível de fato, mas quando eu comecei a me aproximar de pessoas, eu falei assim, cara, é acessível, é possível, sabe? Então, assim, somos pessoas, de maneira geral. Então, se conversem aí, que é sobre isso. Agora vamos para o nosso print aí. E, Victor, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado aí pela tua presença também, foi sensacional, sensacional. Então vamos lá para o nosso print, galera. Todo mundo de câmera aberta, olha que bonitinhos. Então, bora. Digam acessibilidade, tá bom? Boa, vamos lá. Aí. Até a barba. Peraí, deixa eu tirar. Aí, excelente, galera, excelente. Tamo junto demais. Se cuidem. E como diria um amigo meu, eu sempre repito, não saia no sereno, tá bom? Tamo junto.
Obrigada, Paulo. Obrigada, Jana. Beijo. Boa. Beijo. Valeu, gente. Obrigada, gente. Foi massa demais. Qualquer coisa, me procura. Obrigada, Jack. Não é Tchau, difícil de achar pelo nome. Valeu, Bora rapaziada. Pô, muito bom ter você. Feriador. Caraca, muito bom, muito bom. Valeu, gente. Bom descanso. Boa noite. Tchau, Boa pessoal. noite, Obrigado gente. aí por tudo. Tchau, tchau. Tchau.